Com menos cuidado ou com ignorância, não sabendo que aquela atividade, apesar de ser sobrevivência, põe em risco as suas próprias vidas. Cremildo Maunz está na cidade de Maputo há menos de 2 anos. Por influência dos seus amigos, decidiu montar a sua banca nos semáforos do cruzamento entre a Avenida Eduardo Mondlane e a Rua da Zâmbia. O seu trabalho começa logo nas primeiras horas do dia. De viatura a viatura, procura convencer os automobilistas a comprarem frutas. O jovem reconhece que o trabalho que faz é arriscado. Tem que se arriscar para conseguirmos ganhar pão também. Mas porque não quer fazer parte das estatísticas das vítimas de atropelamentos, explica os cuidados que tem tomado ao se fazer a estrada. Ali eu entro quando o semáforo fecha, quando abre, eu também estou a sair da estrada. A venda ambulante nos semáforos cresce numa altura em que o Conselho Municipal de Maputo quer organizar o setor informal, sendo que uma das medidas recentes adotadas foi a revisão da postura de mercados e feiras, segundo a qual os compradores passarão a ser penalizados. Nós queremos, acima de tudo, não é penalizar como tal, mas sim consciencializar ao cidadão que, afinal de contas, devemos comprar a nível dos mercados. A penalização é o último recurso, na verdade. Por outro lado, o porta-voz da Polícia Municipal, Mateus Cunha, explica que os bens que são vendidos nos semáforos e noutros locais impróprios podem ser apreendidos. Estas apreensões é uma das formas de corrigir esta atitude, que não é o fim, que este município tem a prerrogativa de aproximar ao Conselho Municipal para poder reclamar em caso da aplicação desta sanção. Atualmente, cerca de 4.000 vendedores encontram-se em locais impróprios, dos quais 250 abandonaram os mercados. Uma baleia com cerca de 10 metros de comprimento foi encontrada morta na praia de Palana, em Quilimane, na província da Zambésia. O mamífero terá morrido por asfixia após encalhar num banco de areia. Um animal gigante que de longe causa alguma impressão. Trata-se de uma baleia morta por causas desconhecidas. A mesma foi achada este sábado com o abrandamento das águas do mar na orla marítima da praia de Palane, a 19 km de Zalala, em Quilimane. As informações colhidas no local indicam que o mamífero esteve encalhado num banco de areia, mais ao fundo desta praia. A nossa reportagem, o delegado do Instituto de Investigação Pesqueira da Zambésia, fez saber que o animal pode ter saído do canal e encalhado num banco de areia, depois de arrastado pela força das ondas do mar. Daniel Muelek diz ainda que quando a baleia sai do canal, geralmente morre por asfixia, mas adianta que existem várias outras causas que podem contribuir para a morte das baleias. Uma baleia é como se fosse um navio, tem um canal, não tem navio, provavelmente desviou-se do canal por causas que a gente ainda não conhece e encalhou. E quando encalha, normalmente o que acontece é a morte. Sim. O animal não apresenta ferimentos, provavelmente tenha sido uma morte natural. Sim, tenha sido uma morte natural, talvez por doenças que a gente ainda não podemos dizer aqui porque não conhecemos. Quando a nossa reportagem chegou à praia, constatou que este animal apresenta um cheiro nauseabundo. Vimos que efetivamente o animal está em estado avançado de decomposição, mas há um aspecto que nos saltou à vista, é que a população, sobretudo os pescadores, hão de ter cortado parte do animal para alimentação. As imagens documentam o que estamos aqui a dizer. Ali encontramos o animal, enfim, do outro lado já comido uma parte, porque a baleia em si chegou cá já morta. Estava encalhado noutra parte, mas em que rio já não sabemos, mas cá, devido às correntes, apareceu já aqui na orla marítima. Por volta das 9 horas deste domingo, as autoridades iniciaram com o processo de incineração do animal, já que, não se sabendo das causas de morte, não pode ser consumido.
Luísa Diogo e Stella Zeca defendem maior investimento na mulher para manter a paridade no governo e replicar o exemplo em outros setores. A primeira mulher a exercer o cargo de primeiro-ministro e a primeira governadora da província de Gaza convidam este grupo social a vencer o preconceito. Moçambique alcançou recentemente a paridade de género no governo e passou a fazer parte da restrita lista dos 14 países que já alcançaram esse feito. Mas o caminho para a paridade começou bem antes. Até que se ajuste o mercado. Luísa Diogo, primeira e única mulher que até agora exerceu o cargo de primeiro-ministro, alerta que mais do que alcançar, o mais difícil é manter. Por isso, defende que é preciso investir mais na mulher para que a paridade seja acompanhada de qualidade. A qualidade da mulher, do trabalho que a mulher efetua, vai para além dos números e indicadores físicos. Porque ela entra noutras áreas maravilhosas e importantes para a instituição. A gente olha ao seu redor e vemos que a sua área tem outra qualidade. A paridade é também celebrada por Stella Zeca, que foi a primeira mulher a governar a província de Gaza. Para ela, o fato renova a esperança de mais oportunidades serem conquistadas por outras mulheres. Isso já dá um conforto para em todo lado poder dizer de forma aberta: não excluam a mulher pelo simples fato de pertencer ao sexo feminino. Alcançada a paridade no governo, é preciso sonhar mais alto. A antiga primeira-ministra entende que agora o desafio é que a mulher ganhe mais espaço nos setores econômicos. Nós podemos ter 50-50% em relação ao Conselho de Ministros, podemos ter uma percentagem boa no Parlamento, podemos ter percentagem boa no Judicial, podemos ter percentagem boa nas diferentes áreas da atividade, mas nós só conseguiremos atingir os níveis sustentáveis, significa perenes, desses indicadores, quando nós tivermos feito uma agenda econômica sólida. E a nossa agenda econômica na mulher ainda é muito precária. E não faltam em Moçambique, segundo a antiga governante, exemplos do papel da mulher na economia. Ela que assegura o comércio internacional dos produtos alimentares. Ela que faz circular nestas veias de Moçambique, como um país longo, os produtos. Ela que faz contactos entre províncias. Ela, quando produz, ela comercializa. Ou ela vai buscar mesmo na companheira que está a produzir para pôr nos mercados. Então ela tem esta característica. Vamos exponenciar. Mas há fatores culturais que muitas vezes impedem o desenvolvimento da mulher. Stella Zeca exorta a sociedade sobre a importância da rapariga ter acesso à educação. Encorajar os pais para que possam apostar na educação das suas filhas e não olhar para a componente de que ela só vai ter sucesso quando tiver alguém, homem, que possa suportar a ela. Mas os pais possam olhar para a filha e dizer que ter sucesso não significa ter um bom casamento. É bom que elas constituam família, mas elas também podem ser provedoras. E se não conseguirem constituir uma família, podem muito bem fazer com que seja independente e poder ajudar a sua família. Estas duas mulheres entraram na política, trabalharam e partilham a sua experiência, guiada por valores como foco e determinação. É uma experiência de dedicação, é uma experiência de sacrifício. Muito trabalho, muito sacrifício e visionar. É preciso visionar o caminho de melhor servir onde você está. Esperança de que nada na vida é feito sem sacrifício. Mas o mais importante é que a nossa força, a força conjunta que é da união, ajude a superar qualquer desafio que for assumir. Há quem nunca descontou para a segurança social e hoje sofre as consequências. Mas há quem trabalhou, canalizou e sente que foi um esforço em vão. O Instituto Nacional de Segurança Social arrecadou, a título de exemplo, no primeiro trimestre deste ano, mais de 3 mil milhões de meticais dos trabalhadores. Saiba mais sobre segurança social e seus desafios na reportagem a seguir, conduzida pelos jornalistas Dário Cossa e Julieta Zucula.
Se eu não conseguir mais trabalhar, a continuar a lavar carros, não sei o quê, hoje daqui a 40 anos, hoje como um pobre, aqueles que pedem esmola na estrada, aqueles que não têm valor na sociedade. A visão não é de uma profecia infalível, mas enxerga um futuro sofrido, cujos motivos estão no presente que só se vive um dia de cada vez. Já imaginou trabalhar por toda a vida e em casos de invalidez ou velhice não ter mais condições para garantir a sobrevivência? Pois acontece, mas é possível evitar. E uma das formas de evitar é descontar mensalmente parte do que ganha para a segurança social, quer trabalhando por conta própria, quer para uma empresa. E nesta reportagem nós vamos mostrar as duas faces da mesma moeda. Pano no ombro, balde na mão e uma janela de oportunidade abriu-se para Jaime Costa lavar carros. Muitos carros na baixa da cidade de Maputo e ganhar dinheiro. Dependendo dos dias, posso conseguir fazer um dia, quando tem um bom movimento, fazer uns 300 meticais. Se não ter movimento, mesmo ir sem nada ou ir com 100, é normal, basta ter de chapa. O peso do custo da vida sobrecarrega-lhe as costas e não consegue erguer os ombros, levantar a cabeça e olhar para o futuro. O custo da vida também não é fácil. Para eu comprar 1 quilo de arroz não é fácil. Então é difícil para eu pagar segurança social. No espelho, Jaime antevê um futuro sem valor e Raimundo Citói já vive no presente as consequências de um passado mal pensado. E como é que faz para sobreviver agora? Sem dinheiro, aqui na rua? É só andar no sul, pedir buscado qualquer, carregar se jumba de alguém, deixar na parada, te dar 10 ou 15, pronto. Vagueia pelas ruas à procura do que comer. Os pés sujos são seus sapatos. Quando a noite cai, procura um esconderijo a céu aberto e neste inverno o ar frio é seu cobertor. Senhor Raimundo já foi mineiro na África do Sul. Não pagava segurança social por quê? Não posso dizer nada, isso dizer que não sei. Se tivesse pensado no futuro, a vida do idoso de 71 anos e morador de rua poderia ter tomado um outro rumo. E nem foi por puro desconhecimento. Já ouviu falar da segurança social. Afinal, o que é segurança social e quem pode descontar? Este trabalhador, se for um trabalhador por conta de outrem, deve estar a exercer atividade numa determinada entidade empregadora e esta entidade obrigatória deve inscrever este trabalhador. Inscreve o trabalhador e inscreve-se ela própria como entidade empregadora. E o trabalhador, por conta própria, também inscreve-se. Portanto, o processo inicia com a inscrição. Contudo, nem sempre descontar para a segurança social significa um futuro melhor. Há situações traiçoeiras no meio do percurso. Se por um lado há quem sofre por nunca ter descontado para o INSS, por outro há quem sofre pois mesmo tendo feito nunca recebeu nenhum centavo e sente que os 30 anos de trabalho foram em vão. Muitos morreram na desgraça e outros ainda continuam na mesma desgraça, já sem força, sem nada. Há quem não teve a sorte de ter, os meus filhos já ajudam. Um faz aquilo, um faz aquilo. Graças a isso e também vamos aguentando. Helena Macuacua, 73 anos, começou a trabalhar aos 17 e ingressou para os Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM, em 1983. Reformou compulsivamente em 2001 e nesses todos os anos de trabalho tinha quase a certeza que a empresa descontava para o Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. Descontavam-se aqueles 7%, mas nos 7% tinha uma parte que ia à INSS. Mas no tempo da reforma compulsiva já não recebemos aquela parte do INSS. Só fizeram as suas contas naquela altura só com o das finanças.
Do Ministério das Finanças, os reformados dos CFM só receberam subsídio por 2 anos e tinham expectativa que o INSS continuasse a pagar os restantes dias, mas não passou disso, expectativa. E o barulho chegou à instituição que supostamente está com parte do dinheiro dos reformados, mas tudo ficou refém da burocracia. O INSS sempre dizia que vão primeiro buscar a carta do caminho de ferro, que é para nos autorizar o vosso pagamento, que é para transferir o vosso pagamento, mas isso nunca aconteceu com as finanças. Mas o INSS esclarece o que pode ter havido. De fato, temos estado a registrar estas situações de entidades empregadoras que fazem a retenção na fonte e não canalizam as contribuições. Com relação a este aspecto, o INSS tem estado, através das repartições de auditoria e contencioso, através da Inspeção Geral do Trabalho, feito um trabalho no sentido de sensibilizar estas entidades empregadoras a regularizarem a situação. Mas há quem foi traído pela falta de informação. Trabalhou em mais de 3 empresas, entre públicas e privadas, e nunca descontou para a segurança social. Já idoso, os dias lhe são difíceis. Não há outra coisa que possa fazer. Eu, às vezes, o meu almoço é chá. Jantar é que já arranja feijão, não sei o que é, fazer qualquer coisa. Fernando Conjo tem 79 anos de idade. É motorista de profissão. Começou a trabalhar em 1964 nas minas da África do Sul. Mas agora, só para eu ser... Teve também passagem pelos caminhos de ferro, pelo Ministério da Educação e por uma empresa de segurança. Em nenhuma dessas instituições descontou para o INSS. Com falta de conhecimento, é que me fez não... Quer dizer, pode chegar alguém e dizer que Instituto de Segurança Social, não sei o que. Para mim, não entrava, porque não sabia de nada disso. Arrependimento é o que lhe atormenta todas as manhãs, e se o tempo voltasse faria diferente, mas a idade já não permite. O que determina a cessação, não é, da obrigação contributiva é quando o INSS fixa a pensão por velhice. Entre os sentimentos de arrependimento, tristeza e angústia, do cartão amarelo está a luz e vem alegria para Adelina Matabelli, pois aos 65 anos, já reformada, não parou de receber dinheiro na sua conta. Quando cheguei ao tempo de reforma, dirigi-me à Segurança Social, que era para começar a receber. Agora, já chega a 4 e alguma coisa. Os frutos que colhe foram plantados desde 1981, quando começou a trabalhar. E nas 3 empresas por onde passou, o dinheiro era descontado direto da folha de salário. Quando menos esperava, perdeu o emprego, faltando ainda 2 anos para reformar. Mas isso não a abalou. Peguei o meu número de segurança social, então, a um dado momento, fui procurar saber o que era preciso fazer quando atingisse a reforma. Quando cheguei à Segurança Social, eles disseram que a primeira coisa que eu deparei com eles é que a empresa tinha dívida com a Segurança Social. A dívida era de 7.000 meticais. A reformada não hesitou e pagou o valor. E quando regularizam numa situação em que há uma prestação a ser paga, após a regularização, então é pago este benefício a este trabalhador. Depois de saldar a dívida, Adelina Matabelli começou a receber o subsídio mensalmente. Irene Jaime aprendeu a lição e há 5 meses ela e seu marido fizeram algo que vinham adiando desde 2018. Decidi por ver a maneira de estar, de vida, que custa. Então eu vi que dava para eu entrar na Segurança Social para ao fim da minha vida. Vende cereais desde a adolescência. O movimento na sua banca não para,
mas nunca conseguiu fazer uma poupança no banco e agora, mais consciente, prefere tirar 450 meticais por mês para a sua segurança social. Porque ali não vou levantar de qualquer maneira, ali guardei, tem um prazo dele. O Sistema de Segurança Social Obrigatório foi criado pela Lei 5/89 de 19 de setembro e conta atualmente com cerca de 2.437.000 inscritos, dos quais 2.400.000 são trabalhadores filiados a instituições e 37.000 são por conta própria. O valor mínimo que se recebe não está abaixo do salário mínimo mais baixo do país e fazem parte dos que recebem este valor 41.200 pensionistas por velhice, 1.500 por invalidez e cerca de 69.000 são por sobrevivência. Dos que estão ainda a descontar, o INSS arrecadou no primeiro trimestre deste ano mais de 3 mil milhões de meticais. A taxa contributiva é de 7%. Os trabalhadores por conta própria pagam todo o valor e os que trabalham para o trem pagam 3%. O empregador é responsável por pagar 4% do valor total. O processo de desconto pode iniciar aos 18 anos e vai até aos 55 para as mulheres. Já para os homens vai até aos 60 anos e após a contribuição o beneficiário passa a receber dinheiro para o resto da vida. Parece muito, mas os 7% que hoje desconta para a segurança social farão diferença no futuro. Entretanto, é preciso fazer um acompanhamento para garantir que, de facto, o valor está a ser canalizado. A reportagem é de Julieta Zucula, Dário Cossa, Abdul Manissa, STV. Decisões que podem ser tomadas no presente e serem determinantes para o futuro. Reflexões sobre a segurança social a levarem-nos para o nosso intervalo. Até já. Bem-vindo à segunda parte do Jornal da Noite. As comunidades anglicanas de Moçambique e Angola já não fazem parte da província da África Austral. Os dois países passam a formar uma só província anglicana. A separação é resultado da criação de novas dioceses nos dois países. Estas roupas são de novos bispos sagrados este domingo em Maputo. São 4 bispos que passam a servir novas dioceses distribuídas no país todo. E defender aqueles que não têm nenhuma assistência. Assim farei com a ajuda de Deus. Com a entrada em funcionamento destas dioceses, Moçambique e Angola passam a constituir uma província anglicana e assim deixam de pertencer à da África Austral, na qual ficaram por 129 anos. Viemos de longe. De 2000 a 2003, eu era o único bispo que cuidava de Angola, do Niassa e todo o resto de Moçambique. E hoje, esta mesma área tem 12 bispos, 12 dioceses. Na cerimônia de sagração estiveram representadas várias outras confissões religiosas e representantes de órgãos do Estado. Em nome do governo esteve a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida. Estamos conscientes dos vários desafios que o país enfrenta. Para melhorar, a ministra entende que as novas dioceses poderão ser um braço incontornável. Estamos, portanto, convencidos de que a Igreja pode contribuir valiosamente nesta missão, fazendo com que as preocupações sociais integrem o horizonte das suas atenções. A Igreja Anglicana de Moçambique e Angola, IAMA, vai ser dirigida interinamente pelo bispo da Diocese dos Libombos, Dom Carlos Matsinhe. A Igreja Anglicana de Moçambique e Angola, falando a língua portuguesa, está agora com uma maturidade e capacidade de contribuir para a comunhão anglicana no mundo inteiro como uma família. Portanto, é ao mesmo tempo reconhecimento e também é um desafio para podermos crescer cada vez mais. Portanto, nós estamos prontos para que, dentro daquilo que é possível, com a ajuda de Deus, possamos dirigir os destinos desta igreja e para que ela possa lograr mais sucessos.
Ainda hoje, os anglicanos disseram que não têm espaço para dialogar com os envolvidos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ainda assim, na Europa, a Igreja diz que estará a prestar apoio aos refugiados, dando-lhes abrigo, dinheiro e emprego. O que as igrejas anglicanas têm feito, particularmente na Europa, tem sido acolher os refugiados que têm vindo da Ucrânia, integrando-os, dando-lhes apoio monetário, dando-lhes trabalho também e acolhendo as famílias, principalmente as mulheres e as crianças, que têm saído da Ucrânia porque os homens ficam lá a combater. As a religious leader or a religious person, I should be able to speak to both sides. I must not take sides to say, oh, Ukraine, you're right, Russia, you are wrong. No. My job is to help Ukraine and Russia to see the need to sit down and agree on solutions to the problem. Are you doing that? Are you doing that? Well, because I don't have the opportunity to do it. But where the opportunity comes, I do it. For example, in my country, I come originally from Nigeria, where you see Christians and Muslims fighting. My job is to let them know that whether Christianity or Islam does not promote war. A Ucrânia e os seus apoiantes e a Rússia deviam resolver a crise através de um diálogo e restabelecer paz, respeito entre eles e deixar que os povos da Ucrânia, mesmo da Rússia, vivam em paz. É o nosso apelo que nós fazemos como religiosos. E o secretário-geral da NATO alerta que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode durar anos. O líder exorta, por isso, os países ocidentais a manterem o seu apoio a Kiev. Já vai longa a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Entretanto, mais grave ainda é que pode durar anos. Segundo o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, Jens Stoltenberg, os países ocidentais devem manter o seu apoio a Kiev e estarem preparados para apoiar o conflito, cujo seu fim é incerto. Por outro lado, Stoltenberg diz que o preço pode ainda ser maior caso o presidente russo Vladimir Putin atinja seus objetivos na Ucrânia, como fez com a anexação da Crimeia em 2014. Neste contexto, exortou os países da aliança a continuarem a entregar armas a Kiev. As Forças Armadas da Ucrânia afirmam que cerca de 33.600 soldados russos morreram desde o início da invasão. No mais recente balanço sobre as perdas das tropas russas publicado este domingo, a Ucrânia diz ainda ter destruído 1.468 tanques e 3.577 veículos armados. O Papa Francisco pediu hoje à comunidade internacional para não esquecer o drama vivido pelo povo da Ucrânia, nem a violência que destrói o Myanmar. O Santo Padre insistiu este domingo na necessidade de se prestar apoio ao povo ucraniano que há 4 meses vive o drama da guerra imposta pela Rússia. De acordo com o Papa Francisco, a comunidade internacional não deve igualmente esquecer de ajudar a população do Myanmar, país que há 1 ano é alvo de conflitos mortais em consequência do golpe militar. Não esqueçamos o povo ucraniano martirizado, um povo que sofre, afirmou o Papa Francisco perante centenas de fiéis que o ouviam na Praça de São Pedro, no Vaticano. O líder da Igreja Católica disse que reza pelos ucranianos e o mundo deve perguntar-se o que faz para as mesmas vítimas. Sobre Myanmar, Francisco referiu-se ao grito de dor que vem daquele país governado por uma junta militar e de onde os rohingyas de etnia bengali e fé muçulmana foram forçados a fugir, entre outros numerosos problemas e crises. A STV conta hoje a história de moçambicanos que estão na Finlândia a ganhar a vida em vários setores, com destaque para a educação, que é bastante reconhecida no mundo.
Vamos até ali a esplanada. Eu sou Emília Helena Gravata, vivo na Finlândia, precisamente na cidade de Helsinki há 17 anos. Eu sou Raul Abdullah, venho da província de Manica, Chimoio, vivo na cidade de Helsinki, capital da Finlândia, há 19 anos e picos. Chamo-me Raimundo Fortes e sou moçambicano, pronto, e estou aqui na Finlândia desde 1999. Nas ruas da capital da Finlândia cruzam-se várias nacionalidades com histórias de aventura e uma vida que se vai construindo muito longe da terra natal. Emília Gravata é casada com um finlandês com quem tem 3 filhos. Formou-se primeiro em música em Moçambique e foi em Maputo onde conheceu o seu esposo, que a fez viajar para Helsinki para cuidar do lar e, uma vez aqui na Europa, decidiu abraçar outros desafios. Sou assistente professora, dou aulas a alunos com autismo e deficiência de desenvolvimento para as atividades normais. São, portanto, crianças especiais com deficiência de todos os gêneros, alguns na cadeira de rodas. Aos fins de semana trabalho em asilos, cuido de idosos. Estou a estudar enfermagem de noite, trabalho de dia normalmente na escola como assistente professora e de noite estou a fazer enfermagem. Como é ser professora num país onde o sistema de educação é bastante rigoroso? Aqui na Finlândia, na sala de aula, está o professor e um assistente do professor. Porque nem sempre o professor consegue dar aquela atenção em 100% ou ver tudo que está a acontecer nos cantos. Mas com o assistente do professor é fácil e senta-se uma vez por semana o professor, o assistente do professor, para fazer o balanço de como foi a semana de cada aluno e, no geral, o que podemos fazer para melhorar aqui. E há aquele reconhecimento pelo esforço do aluno. Comparar o sistema de educação da Finlândia com o de Moçambique seria um exercício muito difícil de fazer. Só para se ter ideia, para este ano, a Finlândia vai direcionar 7,5 mil milhões de euros para o setor da educação, que é gratuito da creche até a universidade. Qualquer coisa como 504 mil milhões de meticais, e Moçambique vai aplicar este ano pouco mais de 70 mil milhões de meticais para o mesmo setor. No entanto, há coisas que não dependem de dinheiro, mas sim da seriedade. Sobre isso, Emília Gravata disse totalmente chocada com os erros despoletados nos manuais escolares em Moçambique. Quando houve este problema, foi mesmo uma situação difícil de aceitar. Como é possível que haja esse tipo de erro gráfico e o Ministério permite que os livros sejam direcionados para os alunos sem que houve essa revisão? Num mundo cada vez mais competitivo, Raul Abdullah escolheu viver nesta cidade com sua esposa finlandesa e ganha vida como técnico de manutenção. Isso inclui manutenção de infraestrutura, estamos a falar de ventilação, eletricidade, canalização e jardins. A vida na Europa não é um mar de rosas, mas também é possível viver quando se investe no conhecimento, algo que o jovem de Chimoio sente faltar em muitos concidadãos moçambicanos. Ajudem o povo moçambicano a avançar. Estamos a viver um momento de muita tensão. Cabo Delgado, falta de emprego, água potável, oportunidade nas escolas. Abram isso tudo para os jovens. Raimundo Fortes é outro moçambicano que dedicou-se à formação, tendo feito a primeira licenciatura em gestão de produção, outra em informática de computação e um mestrado em gestão internacional de negócios. Veio para a Finlândia continuar com os estudos e ficou por cá
para trabalhar. Atualmente estou a trabalhar como coordenador de serviços de uma empresa que é uma empresa que presta serviços em diferentes lojas, supermercados e pronto, somos encarregados lá de fazer a limpeza e eu sou coordenador de serviços. Entende que Moçambique precisa do seu contributo, sobretudo nesta nova fase de início de exploração de megaprojetos de petróleo e gás, só que, por enquanto, ainda não teve respostas positivas. Já meti certos currículos em Moçambique, mas ainda não tive, mais respostas positivas e por isso ainda estou perfilando. São várias gerações de moçambicanos que, por mais que estejam no estrangeiro, não deixam de pensar no seu país. Afinal de contas, é a pátria amada que acolhe cada um destes corações. Ricardo Machava, de Helsínquia, para a STV. Histórias de moçambicanos na diáspora a levarem o jornal a mais um intervalo. Mas antes, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país, com a capital Maputo a registrar uma previsão de máxima de 27 graus e mínima de 14. Xai-Xai, 24 graus de máxima e 17 de mínima. Inhambane, 25 graus de máxima e 18 de mínima. Céu pouco nublado, localmente muito nublado. Possibilidade de chuvas fracas locais ao longo da faixa costeira, neblinas ou nevoeiros matinais locais, vento de sudoeste a sueste fraco a moderado para a região sul. Já na região centro do país, Beira tem a previsão de registrar uma máxima de 25 graus e mínima de 19, Chimoio 23 de máxima e 13 de mínima, Tete 28 de máxima e 17 de mínima. Já em Quilimane, 26 graus de máxima e 17 de mínima. Na região centro do país, céu pouco nublado e localmente nublado, possibilidade de chuvas fracas locais, neblinas ou nevoeiros, principalmente ao longo dos vales e nas terras altas. Vento de sueste a sudoeste, fraco a moderado. Já na região norte do país, Nampula tem a previsão de registrar uma máxima de 26 graus e mínima de 16, de Xinga 22 de máxima e 8 de mínima, a cidade mais fresca do país, e por fim Pemba 29 graus de máxima e 17 de mínima. Em toda a região norte do país há a previsão de se registrar céu limpo, sendo muito nublado na faixa costeira e na província de Nampula. A possibilidade de chuvas fracas locais ao longo da faixa costeira, neblinas ou nevoeiros matinais locais, vento de sudoeste a sudeste, fraco a moderado. Até já. Bem-vindo de volta ao jornal. Na página desportiva, o Ferroviário de Maputo empatou com a Black Bulls a 2 bolas, num jogo em que chegou a vencer por 2-0. A partida referente à 4ª jornada do Moçambola teve a arbitragem contestada. No dia de regresso de Cadre Mestre de Miolo Gueye, a defesa da Black Bulls foi deselegante e Xamboco não consegue chamboquear na bola. A Traoré bateu Ivan, justificando o seu estatuto de reforço. Parecia ter-se formado uma bola de neve no setor recuado da Black Bulls. Mais uma deselegância, perda de bola e recuperação rápida da locomotiva. Celso, pelo corredor direito, deslizou e o engatou na carruagem. 2-0 em 14 minutos. Aqui se faz, aqui se paga. A velha máxima reinou na Machava, da mesma forma que os touros claudicaram na defesa, a locomotiva descarrilou. O Zambria foi infeliz no corte. Uma oferta singela a Rumi que não perdoou com um golpe fatal. Os ânimos renasceram para os Ditchumen. Frank fez questão de espevitá-los com um mau posicionamento entre os postes. Cabeceamento de Nené. A bola atravessa a linha de gol. Daqui, os touros ganharam mais chifres. Ganha mão de Raul na grande área, mas Emanov disse não. Depois, é Vitor que na cara do Frank perde o norte e muito menos acha o sul. Divisão de pontos, um arranque em falso para as duas partes.
começamos praticamente a perder num lance que revela muito aquilo que é o caráter das equipas, um lance de suposto fair play do Ferroviário de Maputo que transforma em uma oportunidade de golo. Temos que ser mais inteligentes, temos que desconfiar das intenções do adversário, não poder confiar, não poder ser bons rapazes, no bom sentido. E eles chegaram ao golo, isso fez-nos desequilibrar um bocadinho emocionalmente nos minutos a seguir, e conseguiram chegar ao 2-0 e nós aí, a partir daí, conseguimos mostrar uma reação muito boa, procurando primeiro reduzir a desvantagem para 2-1. Era esse um dos objetivos que eu estava a passar para o campo na primeira parte, era primeiro chegar ao 2-1 e depois disso nós podermos procurar o empate. Penso que o jogo acaba se resumindo praticamente em 2 golos madrugadores nossos. É verdade que a estratégia traçada para esse jogo era mesmo cair por cima, a jogarmos em casa, cairmos por cima do adversário e conseguimos isso. Fruto disso, conseguimos marcar 2 golos. Acabamos cometendo 2 erros, que na minha opinião paga-se caro na alta competição. Já o Ferroviário da Beira não foi para além de um empate na partida diante da Liga Desportiva de Maputo. Na província da Zambésia, o Majed de Mucuba perdeu frente ao Ferroviário de Lixinga por 2-1. Foi uma partida em que, a jogar em casa, os aficionados de Nassir Armando, com público ao seu favor, tinham tudo para travar os locomotivas de Lixinga. Mas viu-se uma Majed a não concretizar todas as belas oportunidades de marcar. O golo veio de Ferroviário de Lixinga aos 36 minutos por intermédio de Zinho nesta jogada. É o fim da primeira parte. Na segunda parte, viu-se uma locomotiva a fazer de tudo para queimar o tempo, com os jogadores a caírem de forma desnecessária. E num livre, a favor do Majed, a bola é colocada pelo jogador militar, a baliza a guarda de Joaquim. Mas o esférico não chega a atravessar a linha de golo. Do lado das bancadas, até houve impressão de golo, mas não foi desta. Nesta jogada, justamente no minuto de compensação, os locomotivas chegam ao segundo golo por intermédio de Rafik. O guarda-redes não tinha nada a fazer cara a cara com o atacante. O Majed viria a reduzir o resultado neste penalti por intermédio de Mahmoud, mesmo ao apagar das luzes. Para além de fuga de jogadores, o Majed de Mucuba não está a atravessar um bom momento. Os jogadores estão há 2 meses com salário em atraso. Acredita-se que, de alguma forma, pode estar a influenciar no mau desempenho de ponto de vista de bons resultados. É difícil estar a especificar nesse sentido, mas eu noto que eles jogam com moral, acabam jogando muito bem. Infelizmente só estamos a sofrer porque não conseguimos realmente evitar com que possamos sofrer. Neste momento estamos a quantos meses? Olha, ontem pagaram os jogadores, não a equipa técnica, mas os jogadores. Penso que agora os jogadores estão com a dívida de 2 salários e os treinadores mantêm-se com a dívida de 3 salários. Podemos ter feito mais antes do segundo gol, mas infelizmente também não fomos frios na finalização, por isso experimentamos as dificuldades que experimentamos, mas mesmo assim acabamos ganhando o jogo. Pese embora alguns não quisessem que a gente ganhasse tal jogo, mas felizmente para o nosso lado conseguimos vencer. Muito obrigado. A seguir ao jornal vem análise conduzida por Boaventura Mocibo. Boaventura, boa noite. Quais são os temas de destaque para o Noite Informativa este domingo? Podem voltar para casa. Uma espécie de perdão, ou se quisermos, amnistia. Filipe Nunes deu comando à força conjunta para receber e acomodar
os terroristas prendidos. Trata-se de uma mudança com algum impacto no tratamento dos terroristas em Cabo Delgado. Até aqui eles são capturados, detidos em cadeias comuns e também julgados por tribunais comuns. O ponto é, até que ponto é que esta ponte pode ajudar a resolver o conflito no norte do país. Filipe News destaca que há vários terroristas a tentarem estabelecer abordagem sobre este tema. O professor Teodoro Watt, que abre, como é habitual, o Noite Informativa. Hoje, nos 2 canais. Caro telespectador, aguardamos por si. Hoje é na STV e STV Notícias. Até já. Análise a não perder, a seguir ao jornal, sublinhe-se hoje na STV e na STV Notícias. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigado pela atenção dispensada. Nos voltamos numa próxima oportunidade com mais informação para si. Até lá.